I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e no vídeo de hoje compartilharei o companheiro da vez, que trata-se do Volkswagen Polo Track 2024. Já estou há alguns dias com ele, irei percorrer por volta de 1.100 quilômetros, já rodei 50% dessa quilometragem, então será legal que eu conseguirei compartilhar alguns pontos positivos e negativos desse carro. De antemão, peço desculpas por conta da iluminação do cenário. É que essa semana, na região que eu estou, a chuva não deu trégua. E outra coisa, espero que o áudio esteja bom, porque lá atrás se encontram algumas caixas d'água, então o barulho da bomba está um pouquinho alto e ecoando nesse cenário do subsolo. Pois bem, como eu sempre começo pontuando, design é algo subjetivo. Tem gente que curte e tem gente que não curte tanto assim. Eu, Felipe, confesso que essa geração do Polo, desde a sua chegada, o design me agradou e continua agradando bastante por conta dos detalhes que fizeram. E essa versão, comparada com a MPI, que não é a mais completa, que também vem com calota, confesso que eu gostei mais por conta dos detalhes em preto fosco. Então, apesar de ser ainda calota, essa combinação de cores eu achei bem legal. Tem aquela questão, né? Rodas de aço, calotinhas, você tem um custo de manutenção inferior, uma preocupação um pouco reduzida quando você usa o veículo de uma forma mais extrema, um pouquinho com mais aquela questão da despreocupação sem tanto zelo, né? Mas vamos lá. Aqui na parte dianteira já notamos uma diferença comparado com a versão MPI. O para-choque tem esses apliques um pouco diferenciados, então essa questão da saia inferior, o ângulo de ataque é um pouco melhor, justamente por conta de ser uma versão track. Esses detalhes no estilo colmeia me agradaram bastante, tanto na segunda peça quanto na primeira peça. Conjunto óptico totalmente halógeno, tem uma questão de possuir também a luz de rodagem diurna, o famoso DRL também halógeno. Confesso que no uso rodoviário deixa a desejar, não tem uma performance muito boa, mas em paralelo você consegue adquirir as versões que já possuem o farol em LED, que é muito melhor comparado com esse conjunto. Certo? Partindo para a lateral, esse carro vem calçado nos pneus 185/65, rodas em aço aro 15. Cara, eu curto muito pneu balão porque traz um conforto muito maior para o habitáculo. E aquela questão que eu comentei até no início do vídeo, você tende a usar o carro de uma forma um pouco mais despreocupada, e principalmente a performance dele dentro de cidades, grandes cidades que não possuem um asfalto tão bom assim. Até brinco que são os asfaltos lunares, como acontece muito nas vilas de São Paulo. Isso daqui se sai muito bem, tanto a roda de aço quanto o pneu balão, certo? Olhem só. Eu vou colocar na tela as informações referente ao ângulo de ataque, vão livre e o ângulo de saída. Nessa viagem eu passei por determinados trechos que demandaram um certo cuidado, e posso adiantar que em nenhum momento eu raspei o bigodinho ali do para-choque, o vão livre encostou na lombada, e vale destacar que eu vim extremamente carregado de malas. Eu vou até colocar um takezinho, foram 2 malas
uma mala, na verdade, mediana, uma grande e 2 malas de bordo. Preencheu completamente o seu porta-malas de 300 litros que eu mostrarei já já. Aqui temos o retrovisor também em preto fosco, sem tratamento algum de pintura, com ponto positivo. Nesse ano ele ganhou o repetidor de seta e um pequeno detalhe que na minha opinião faz grande diferença, você consegue ver a pontinha aqui do repetidor. Então, o que acontece? Geralmente nos carros só fica posicionado aqui, né? Nessa parte com a visão externa. Então, para o motorista, muitas das vezes não dá para ter ideia se realmente está piscando, se a lâmpada queimou ou não. Isso daqui é um pequeno detalhe que faz grande diferença. As maçanetas são em preto fosco também, coluna blackout, com esse detalhe Volkswagen gravado, que dá um pequeno charme, né? Temos a chave canivete, com botão trava, destrava e a abertura do porta-malas. É uma coisa que eu senti falta. A abertura do porta-malas nesse carro se dá apenas através do console central, de um botão, e através desse botão na chave canivete. No dia a dia é algo que tira um pouco da praticidade, porque ou você tem que acessar a interna do carro, ou tem que tirar a chave do bolso, e a depender da situação, você tem uma certa dificuldade. Olhem só, um outro detalhe diferente na versão Track, esse aplique em preto fosco, no para-choque traseiro, tem os refletores, que estão aqui, dando uma leve refletida por conta dos LEDs ligados, tentando ajudar na deficiência de iluminação. Essas lanternas eu curti bastante também, principalmente a assinatura que ela tem. Vejam só. Aperta, segura, logomarca Volkswagen, gravação Track, brake light, antena de teto, limpador traseiro. Ó, mesmo assim, às vezes ela dá uma leve travadinha. Porta-malas de 300 litros, não tem nenhuma iluminação. Mas aí tem a questão do posicionamento, não tem como exigir muito também. Um pequeno porta-objetos aqui na lateral, step do tipo temporário, deixa eu levantar aqui para vocês verem, até 80 km por hora. E o legal é que tem 2 ganchos posicionados nas laterais, um na direita e um na esquerda. Você pode colocar algumas sacolas, alguns objetos que tem alça. Olha só. Tampão. A batidinha tem que ser um pouquinho mais forte para fechar por completo. Vejam só o design desse ângulo. Legal, né? Deixa eu aproveitar, ligar o farol para mostrar a assinatura. Um outro ponto negativo, que esse carro ele não desliga o farol. Aqui, ó. Quando você fecha, então eu esqueci algumas vezes ligado. Deixa eu mostrar a lanterna. Legal a assinatura, né? Apesar de ser a loja, né? Basicamente, o Polo, principalmente nessas versões iniciais, há um outro detalhe. Para fazer a abertura por completo, tem que apertar mais de uma vez. Apertando uma, ele abre somente a porta do motorista. Mas creio que tenha uma regulagem. Isso é bom para ser usado em grandes cidades, né? Que tem aquele perigo dos meliantes. Vejam só o acabamento da porta traseira. Um ponto negativo, na minha opinião, vidro traseiro manual, porta objetos, caixa de alto-falantes. Vejam só a padronagem bem sóbria do banco. Esses 2 encostos laterais são fixos, o central regulável, certo?
costuras em vermelho. Como eu sempre comento, regulado para mim, eu meço 1,76, gosto de dirigir bem próximo ao volante e essa é a distância que sobra entre as minhas pernas e o banco do motorista. Questão da altura do teto, vejam só. A angulação da câmera hoje vai ficar um pouquinho mais fechada, porque se eu deixar ela angulada, a imagem vai ficar pior ainda. E aí, comentem, o que vocês acham desses bancos inteiriços? Muita gente curte e muita gente não curte. Eu curti o ponto da ergonomia, que você se senta e essas abas laterais, pelo menos para o meu peso e estatura, ficaram muito boas. Entretanto, depois de 3 horinhas de viagem, eu já comecei a sentir um pouquinho de dor nas costas. O assento eu achei bem confortável. Entretanto, a espuma aqui nas costas eu achei bem durinha e falta um pouco de capricho. Essa é a minha opinião. Aqui tem um pequeno porta-objetos e basicamente é isso. Não tem alça de teto para nenhum dos passageiros e também não tem nenhum ponto de iluminação. Agora vamos para o cockpit. Acabamento da porta dianteira no mesmo padrão, totalmente em plástico, com um detalhe da maçaneta em black piano, botão da trava elétrica. Outro ponto negativo que eu acho que poderiam já inserir nessa versão inicial devido ao seu preço, mas é claro que você pode sanar esse pontinho negativo com as outras versões, regulagem manual dos retrovisores. Cara, isso daí faz imensa falta, principalmente quando você quer fazer a regulagem do lado do passageiro. Um plástico texturizado dá um pequeno charme, mas porta-objetos com a caixa de alto-falantes, regulagem de altura para o banco do motorista, como eu comentei. Vejam só. Abraça bem, tem airbag lateral, só que aqui essa parte central eu achei a espuma bem fininha. Aqui percebemos redução de custo, né, por conta do posicionamento, os trilhos expostos, regulagem do farol, coluna de direção com regulagem de altura e distância, painel analógico. Vou colocar a chave aqui para vocês verem como que ele fica ligado, fundo branco. Ar-condicionado gela super bem, segurem a turbulência. Vejam. Deixa eu tentar focar. Pronto. Está chegando na reserva após rodar cerca de 510 quilômetros. Isso mesmo, ele está estimando ainda uma autonomia de 50 quilômetros. Essa unidade está com 5.508 rodados. Contagiros posicionado na esquerda, velocímetro analógico na direita. Aqui a luz de reserva. Temos no cluster central monocromático a velocidade digital, temperatura do arrefecimento, temperatura externa e o consumo médio e autonomia, certo? Aqui temos o marcador de combustível, o trip parcial e o trip total. Agora vem de série com um rádio Volkswagen. A equalização eu curti bastante, confesso a vocês. Através do sound você consegue regular os graves, os médios, os agudos, observando o posicionamento, categoria. Muito bom, inclusive tem entrada USB que faz a leitura de dados, entrada de cartão SD, tem Bluetooth. Não é um multimídia, mas isso você consegue upgrade a depender da concessionária e da pechincha, né? Basicamente isso. Tem um botãozinho cara que você consegue fazer algumas configurações do carro em si. Inclusive ele tem
a pressãozinha de pneus. Unidades, isso é bem importante observar, né? Unidades, porque às vezes a gente vai pegar um carro que não está acostumado, e eu já vi acontecer algumas vezes, o velocímetro digital fica marcando em milhas ao invés de quilômetros. Isso dá uma baita diferença. E se você não percebe a tempo, pode acabar levando algumas multas. Botão do pisca. Aqui temos essa parte central do painel texturizada. Os botões de controladores do ar-condicionado, da ventilação de forma analógica. Gela super bem. Uma coisa que eu curti bastante, além dessa entrada USB do tipo B, deixa eu fechar aqui por conta do ruído e ligar a iluminação. Além dessa entrada do tipo B, vem duas entradas de carregamento do tipo C, iluminadas ainda, pessoal. Isso é bem legal. Vejam. Bacana, né? Difícil ver isso em carro dessa categoria. Então, totalizando aí 3 tomadinhas além dessa 12 volts posicionada aqui. Então, porta-objetos, câmbio MQ200, o que eu sempre gosto de pontuar e elogiar. Vejam só a precisão desses engates, relação de marchas, tudo muito legal, curtinho. Eu curto muito câmbio Volkswagen, tanto Volkswagen, esses iniciais, MQ200, de Polo, quanto o câmbio do HB20, eu gosto bastante. Marcha ré, pressiona para baixo e engata como se fosse a primeira. Porta-luvas tem um bom tamanho, espelho para o passageiro, plafãozinho de teto com lâmpadas halógenas, somente espelhinho lá. Basicamente são esses os detalhes na interna. Cigarrinho apitando, avisando que o farol está ligado. Vejam só, 2 porta-copos, mais um porta-objetos e aquele compartilhado com a traseira. Deixa eu mostrar o farol no máximo, como que fica. E agora irei compartilhar o motor 3 cilindros da fera. Uma coisa que eu posso adiantar que eu achei o carro bem econômico. Basicamente 510 quilômetros rodados apenas com um tanque quase cheio. Não digo 100% cheio, esqueci de fazer a abertura. Porque logo após pegar o carro, por volta aí de 40, 60 quilômetros, ele já caiu um pontinho do marcador de combustível. Inclusive, eu estou junto com um primo que também pegou um Polinha e o dele ainda tem 1/4 completinho rodando a mesma quilometragem. Bem, referente à potência do motor 1.0 de 3 cilindros MPI, famoso EA211, quando abastecido no etanol, rende 84 cavalos e 10,3 kg de torque, e quando abastecido na gasolina, 77 cavalos e 9,6 kg de torque. Pesa por volta de 1.050 kg, então a relação peso-potência, ok, o carro é bem espertinho. Quando ele está caminhando, ele vai que vai, é um motor elástico. O que eu senti um pouquinho de falta, isso no perímetro rodoviário, é a questão de retomada. Então você sente sim a falta de torque, um pouquinho da falta de potência. Entretanto, quando você já está na velocidade cruzeiro e consegue fazer as reduções para não deixar cair tanto giro, ele é bem espertinho, ele rende muito bem, é um carro relativamente econômico, e para dentro da cidade nem se fala, é bem gostoso de usar esse carro no perímetro urbano. Certo? Então, um rápido vídeo apenas para deixar registrado e não perder a oportunidade de compartilhar mais um carro aqui no canal. Só fiquei um pouquinho triste que eu não consegui compartilhar a céu aberto, com a iluminação ideal, né? Mas é melhor deixar registrado do que não gravar nenhum vídeo. E se vocês quiserem ver mais conteúdo desse carro, acompanhem um canal que eu gravei bastante coisa na estrada, passando um pouquinho das impressões a bordo, um pouquinho do rolê
no perímetro urbano, uma viagem mesmo, bem legal. E é isso aí. Para quem não é inscrito, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do i, é o número 1. Visite a lojinha backtorace.com.br. Se inscreva no canal de avaliações carros com L1 e comentem o que vocês querem ver, os próximos carros, em detalhes que na medida do possível eu tentarei gravar e compartilhar com vocês. E não se esqueça de deixar o likezão para fortalecer o canal e comentem aí, vocês teriam esse carro? Aquilo que eu sempre comento, eu sou um belo de um lasanheiro, mas eu tenho alguns carros que suprem a minha necessidade. Entretanto, se eu tivesse a extrema questão de usar todos os dias, por volta de 60, 70 quilômetros, um único carro que de forma alguma pudesse me deixar na mão, dar chabu, seria uma opção, confesso a vocês, porque é um carro que, para quem curte, apesar de não ser nada muito forte, o motorzinho 1.0 é confiável, rende bem, econômico e de outra forma você tem a questão que consegue mexer bastante na estética. Então, rodinhas de liga leve, câmera de ré, sensor de ré, o que faz bastante falta aqui, multimídia, um revestimento no volante ou até mesmo trocar o volante, melhorar a questão do rádio, os alto-falantes, um subzinho. Então seria uma das opções que eu cogitaria se não fosse a escolha, porque realmente eu curti bastante o modo de condução, a dinâmica desse carro, porque a plataforma em si é muito boa e muito melhor do que as antigas, né? Volkswagen Gol, por exemplo. Aqui é MQB, alumínio, modular, tudo muito legalzinho. Apreciem a belíssima paisagem, o cenário da vez. Tratando-se de desempenho, posso adiantar que dentro da cidade ele se sai muito bem, até porque é isso, ande para, não tem muito por onde fugir. Então, dessa maneira, sendo bem sincero, não senti falta alguma de potência, de torque. Ele se comporta muito bem, econômico, câmbio MQ200 maravilhoso, relação de marchas, os engates, vejam só. A 30 km por hora já estou de terceirinha. Direção elétrica levíssima, me agradou bastante. Fazer manobra, estacionar, cara, sensacional. Deixa eu ligar o ar-condicionado para não embaçar. Outra coisa que me agradou bastante também, conjunto de rodas e pneus. Essa versão vem com rodas de aço, pneus 185/65. Se comporta muito bem, traz um certo conforto para o carro, claro que observando a proposta, a categoria. O que eu mais curti é que basicamente em asfalto ruim, solo lunar, vilas, por exemplo, lá em São Paulo, que temos aquele asfalto remendado, vários buracos, ele se sai muito bem, enfrenta muito bem. E tendo a calotinha, a roda de aço, você não tem tanta preocupação assim como se tem nas versões com rodas de liga leve. Então, nesse ponto, apesar da questão da discussão toda de valores, eu preferia ter a regulagem dos retrovisores de forma elétrica do que propriamente as rodas em liga, observando se fosse um uso como único carro para todo e qualquer tipo de situação. Essa plataforma MQB me agrada bastante, então o comportamento, caso alguém queira ver na estrada, pô, o carro faz curva muito bem, tem uma certa estabilidade. A potência, você sente falta em questões de retomada e subidas de serras muito íngremes, mas no geral, tirando esse pequeno detalhe, o carro vai que vai.
ele é um motor elástico, então o segredo para você... Ó, vejam só, um buraquinho, não é só em São Paulo que tem não, hein? De certa maneira, para você não deixar criar grandes buracos, a questão é, trabalhe em regime alto. Por exemplo, para não criar muito buraco em uma ultrapassagem, está de quinta, quarta, tá vendo que tá em um regime que não tá tão afiado assim? Coloque aí a terceirinha. Eu fiz uma viagem de 500 km com um carro, não passei nenhum perrengue. É claro que eu sempre comento o quê? Tem que observar o produto que você está adquirindo, né? O posicionamento, a categoria. Não dá para exigir um desempenho muito bom, retomadas fortes. Eu recomendo que você parta para a versão superior, 1.0 turbo, que o comportamento é totalmente diferente, apesar de não ser nenhum esportivo, mas aí a turbininha já entrega alguns cavalinhos a mais. E o ponto principal, a questão do torque. Aqui você vai ter um motor de baixo custo, econômico, que vai cumprir o seu papel. Iluminação, ele tem um conjunto óptico. Você sente um pouco de falta no perímetro rodoviário? Sim, mas é a questão de posicionamento. Você consegue encontrar o próprio Polo com versões que vêm equipadas com farol em LED. O rádio é um ponto positivo, apesar de não ser multimídia, tem uma qualidade muito boa. Você tem um USB do tipo B, que faz o espelhamento dos dados. Então, se você quiser ouvir uma música, um áudio, tranquilamente. Tem Bluetooth, o botão Sound aqui que você faz equalização dos graves, agudos e médios. O ar-condicionado gela super bem. Quando você já está na velocidade cruzeiro, não exigindo muito da aceleração, vejam, o carro é silencioso. E sendo bem sincero, na questão de segurança, comportamento dinâmico, de todos dessa categoria, o Polo é um dos que mais me agrada. Ele e o HB20. As disposições dos pedais são bem boas também. A pedal da embreagem super leve. É atuadora, né? Não tem muito o que fugir, embreagem hidráulica. Volkswagen sabe fazer a questão da condução, né? Um carro feito com uma condução um pouquinho mais afinada do que alguns concorrentes. Ó, dar uma de primeirinha aqui, ó. Ruidinho mais do motor, segundinha. Controle de tração apitando. Por conta do solo molhado, né? Porta-malas de 300 litros, tanque de combustível de 52 litros, freio tambor traseiro. Se eu precisasse, por exemplo, de um carro único para uso diário, seria top 1, 2 ali da minha lista de escolhas. Vídeo bem rápido para deixar registrado, pessoal. Questão do conforto do banco, o assento eu achei bem positivo. O encosto, ele é inteiriço. Depois de algumas horinhas dirigindo, você começa a sentir um pouquinho mais a dor nas costas, pegando um certo desconforto. Outra coisa que eu curti, tomadas USB do tipo C iluminadas. Isso faz toda a diferença à noite. Tomadinha 12 volts. Olhem só, 2 porta-copos. E uma coisa bem bacana de Volkswagen, né, que você consegue fazer diversas modificações, instalar diversos acessórios, porque o grupo de fãs e pessoas que modificam os Volkswagen se não for o maior, é um dos maiores, na minha opinião. E é isso, pessoal, rápido vídeo para deixar registrado. Olhem só o que temos aqui. Um GTI, um GTI. Um GTI. Difícil ver nessa cor, hein? Cara, que legal. Bem bacana. O trânsito caótico. Essa direção é muito leve e progressiva. E caso você queira ver o comportamento dele,
na rodovia, em viagens, vou deixar alguns vídeos aí na descrição. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex no lugar do i, é o número 1. Visite a lojinha backtorace.com.br. Questão de consumo: abastecido no etanol dentro da cidade 9, 10, na gasolina 11, 12, na estrada no etanol por volta aí, a depender do seu pezinho, né, e o destino, a geografia do terreno, 13, na gasolina 15. Claro que esses números, algumas pessoas conseguirão fazer números superiores, outras não, tudo dependerá do modo de condução, pessoas a bordo, quantidade de objetos que está carregando, peso em si, certo? Agora sim, eu vou nessa. Valeu e falou.